essa estratégia de defesa dele, o Madeleine, de ele entregar voluntariamente, né, espontaneamente esses extratos, isso é um diálogo com o público dele, né? Até que a gente viu essa imagem aí falando sobre os fãs de Bolsonaro, né? Os seguidores de Bolsonaro. Isso é um recado a eles? É, na verdade, tem duas coisas junto aí, né? É estratégia de defesa e narrativa para o público dele, porque como estratégia de defesa, a linha que ele vai ter que seguir agora vai ser essa de dizer que não tinha nada de errado vender as joias, porque não tem mais como seguir a linha de que ele não sabia, não tem nada a ver. Essa aí já acabou, tá lá, digital. Isso aí já tem um batom na cueca. Então ele vai tentar, o advogado vai tentar outra coisa. Aí o que ele faz para a justiça entregando esses extratos? Ele fala: olha, eu estou de boa vontade, vamos com calma aqui, não sei o quê. É um movimento natural de todo advogado de defesa. Aí, para a militância dele, o que é que ele vai falar? Olá, ditadura da toga, perseguição. Eu dei o extrato, e mesmo assim, eles quiseram quebrar o meu sigilo e não sei o que, não sei o que lá, papai, vai ter muita gente que vai acreditar. Isso, Fabiola, sabe o que me lembra? Me lembra uma situação, não que eu já tenha vivido nada parecido, de gente que trai. Gente que trai. Quando, por exemplo, você está desconfiada que a pessoa está saindo, a pessoa cata o celular para você, abre o zap dela, fala assim: não, você pode ver aqui no meu zap, não tem conversa nenhuma. Claro que não tem, porque ela está conversando com o outro no Signal, né? Ela está conversando no Signal. Então, por que a justiça manda quebrar? Porque a justiça quer o Zap, o Signal, o Telegram, o e-mail, sinal de fumaça, correio elegante, o caramba para saber. Ele entrega lá os extratos. Aqueles são todos? Tá tudo ali? Você não Madeleine, sabe se tá tudo ali. Por isso que a justiça tem de pedir. Porque a gente não sabe se o que ele entregou é o tudo. Quando a justiça pede, ela busca o todo. Entendeu? Quando a pessoa vem muito voluntariamente, assim, pessoa que é pega em flagrante e fala assim: ah, não, eu tenho a prova. Ah, a gente já sabe, isso na vida pessoal é assim. E na justiça, eles querem se assegurar de que os extratos sejam todos os extratos. E nem assim às vezes consegue, né, Fabiola? Porque às vezes põe no nome dos outros, põe em offshore, põe conta no Uruguai, nem sempre consegue. Mas é a melhor tentativa, eu acho possível você ir judicialmente, legalmente atrás e trazer tudo que é disponível. Madeleine, se eles se anteciparam, entregaram os extratos, é porque eles já limparam as contas antes, porque eles não são tão burros assim, que eles vão entregar os extratos com todas as paracutaias que eles fizeram. Obviamente, eles já limparam isso aí antes. A grande questão que se coloca é o seguinte: essa quebra de sigilo engloba também contas no exterior? Esse é o ponto. Que para algum lugar esse dinheiro foi. Né? Só do Pix ele recebeu 17 milhões de reais. Né? Onde foi parar o dinheiro? Acho que essa é a questão. Que essas contas que ele apresentou, pô, está tudo limpo. Né? É a mesma história das joias, que ele que tomou a iniciativa de devolver as joias. E não é verdade. O Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, o Supremo, que obrigaram. E agora ele quer de volta para esculhambar, para avacalhar com o processo. Só isso. Dinheiro, né, E da também família. tem a coisa em cash, né, gente? Nós estamos falando de gente que compra casa de 6 milhões de reais em cash. Um dinheiro vivo. É complicado ir atrás do dinheiro deles. Você não lembra no Verdade. começo do governo que tinha aquela coisa estranhíssima? Começo do governo, não, na campanha, que ele parava em caixa eletrônico para tirar dinheiro para fazer churrasco para o pessoal da campanha. Vocês lembram disso? É. Eu olhava aquilo e falava assim, mas gente, não é possível que o povo não está vendo a grande lavanderia por trás da churrascada. Não é possível alguém andar com tudo em cash assim. Vai ser complicado para a justiça ir atrás, Fabiola, mas eu entendo que a justiça fez agora o melhor que é possível fazer nesse momento para ir atrás, que é ir nas contas. E hoje em dia também a polícia tem meios, não de pegar tudo, né? Porque em cash é difícil, mas de rastrear a coisa. Quanto deputado, quanto assessor, que nós já vimos ao longo dos anos, com mala cheia de dinheiro, que no fim acabaram pegando e comprovando, mesmo sem ter o dinheiro ali.
Então tem muitos meios, a justiça está fazendo um bom trabalho, vamos deixar aí a justiça trabalhar. Vamos. Meus comandados, guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Fala importante, mas eles têm repetido isso toda hora, né, coach? Eles falam assim, olha, os desvios de conduta serão corrigidos, serão punidos, mas são extremamente cautelosos em fazer um pré-julgamento, apesar das investigações, do que já apareceu. Mas essa fala de hoje, num evento que celebra o Dia do Soldado, é uma fala que merece aí uma atenção especial, né, coach? Sabe o que me chamou a atenção da fala do comandante do Exército? Por que ele tem que gritar tanto? Né? Sabe, por quê? Maravilhosa observação. Qual é o motivo? Tem microfone. Tem microfone, hoje em dia tem tecnologia para isso, não precisa ficar gritando, né? Se ele está gritando, é que alguma coisa está errada, sabe? Está vendo agora, está em execução uma operação para limpar a barra do Exército e das Forças Armadas, para dizer que não é a instituição que participou das mazelas do bolsonarismo, mas apenas alguns, não se sabe quantos, militares que se envolveram no golpismo. Mas até agora, e repito, estamos em agosto, já passaram 8 meses desde a tentativa de golpe, o Exército e as Forças Armadas em geral não apresentaram o nome de um único militar que estivesse envolvido com o golpe. Nenhum. Então, qual é a alegação deles? Eles vão esperar que a justiça termine os processos, os inquéritos e tal, os julgamentos, para depois eles tomarem uma providência. Quanto tempo isso pode levar? Quantos anos isso pode levar? Sabe, você vai esperar transitar em julgado a condenação dos golpistas? Ou eles não sabem, os órgãos de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não sabem quem são os golpistas? Ou são tantos que não dá para dizer? Não, mas nenhum foi apresentado até hoje. Civis foram mais de 1.000 presos, né? 1.200, não sei o quê. Tem alguns que ainda estão presos até hoje. Militares, eu não sei. Quem? Então, esse é o problema. Quer dizer, ele quer limpar a barra do Exército, mas não vai fundo na questão. Não apresenta elementos. Aliás, a reunião que teve sábado do presidente e do ministro da Defesa com os comandantes militares, uma das questões foi essa, que o Exército apresente os caras que desonraram a farda, que façam suas apurações também. Sabe, agora que querem tirar os generais da CPI, da CPMI, né, para não ter que prestar depoimento. Por quê? Eles são melhores que os outros? E aí envolve todo mundo, ministro da Defesa, presidente da República, o cara, cada militar que tiver agido, e a gente sabe que não foram ações isoladas e nem individuais, que houve, sabe, realmente um esquema dentro do Exército. Eu não sei a dimensão, mas que houve, não foi uma coisa que cada um resolveu fazer por conta própria. E isso não está aparecendo até agora. Não está na investigação do Supremo, nem da Polícia Federal, chegar aos mandantes, né, aos responsáveis principais por isso. Gravíssimo atentado à democracia brasileira. Não dá para levar isso assim em banho-maria. Tem que aparecer os responsáveis. Esse é o ponto. É só assim que o Exército vai limpar a imagem dele. Essa fala dele é importante, né? E eles estão todos com esse mesmo discurso, que esse comportamento ele é isolado e de alguns, e esses devem ser investigados e punidos, mas reforçando a imagem da instituição, né? E isso daí, alguns concordam, outros discordam. Você concorda ou discorda, Madalena, em relação a isso, quando ele fala esse comportamento coletivo não se coaduna com os eventuais desvios de conduta de alguns
que serão repudiados e corrigidos. Ele diz, e ele preserva a imagem dos militares, não vê a imagem aí abalada, né? Falando com a punição desses outros. Como é que você analisa essa fala do comandante do Exército hoje, agora há pouco? Sabe, Fabíola, eu ouvi o comandante do Exército, ouvi o coach, olha como é a mente humana, né, que a gente viaja. Eu me lembrei de um bolero da Marta Valdez, que é cantado agora lindamente pela Aide Milanês, filha do Pablo Milanês, que ele começa assim, palavras, quisiste com palavras enganar-me, fingindo que tinha sentimentos, fingindo que tinhas coração. São só palavras, né, Fabíola? E mentira, e mentiu. Ah, vai punir os culpados? E Pazuello? O dia do Pazuello foi o dia que o Exército caiu em descrédito. O Pazuello, general da ativa, não podia, você lembra disso? Foi um 4 de junho que eu me lembro, porque toda vez que alguém fala de Forças Armadas, eu posto nas minhas redes. 4 de junho foi o dia que vocês jogaram as Forças Armadas de cima da escada. Por quê? General da ativa não pode participar de evento político. Militar da ativa não pode participar de evento político. Ai, mas é liberdade de expressão. Ninguém te botou uma arma na cabeça para virar militar. Virou militar, a regra é essa, você cumpra que é seu dever. Aí o Pazuello foi lá e participou, não sei se foi motociata, que circo do Bolsonaro que o Pazuello se enfiou, politicamente. Quando chegou para julgar no Exército, aconteceu o quê? Inocentaram os caras. Inocentaram o Pazuello e toda a curiola que estava lá com ele. Isso você faz com o general. O que acontece com a cúpula, o problema não é só a injustiça ali, o problema é o recado que você mandou para os outros. A absolvição do Pazuello foi um recado que o comando do Exército deu, sim, de liberou geral. E agora, essa fala dele não é uma fala que tem a ver com a realidade, com os processos, com o que o Exército está fazendo. Tem a ver com aquela pesquisa de opinião que a gente comentou aqui no começo da semana, que a confiança nas Forças Armadas caiu de uma forma sem precedentes. E caiu de uma forma sem precedentes por quê? Porque eles deixaram se meter com política. Porque a confiança caiu entre quem acha um absurdo o golpismo e entre também aquele povo que ficou em beira de quartel, usando banheiro químico um mês, ouvindo ali que ia ter golpe e eles não fizeram golpe. Aí esse povo também está perdendo a vida com as Forças Armadas. Eles deixaram politizar a instituição, perderam a credibilidade. Esse discurso pode ser um início de uma retomada com ações? Pode. É esse início? Não sei, porque de ação eu ainda não vi nada. Só vi palavras. Mas eu prefiro palavras na voz da Aide Milanês, não do general, até pelo timbre. Timbre da Aide Milanês, vocês confiram, é maravilhoso, disco novo. Então, Fabíola, eu fucei, e não consegui todas as informações para entender essa demissão, porque eu não achei qual foi a participação dele no grupo. E eu acho muito preocupante que o fato de alguém estar em um grupo desses, ou de criminoso, ou de maluco disso, sirva como julgamento de caráter, julgamento terminativo sobre a pessoa na imprensa. Porque vão fazer isso com a gente agora? Se eu entro lá para investigar um grupo que tem determinado poderoso que fica incomodado que eu exponho, eu vou presa? É isso? Eu vou ser confundida como alguém que tem participação ativa naquele grupo? Eu digo isso porque eu trabalho com essa área de digital há muito tempo, tenho livros publicados nessa área. Eu estou elaborando um próximo livro sobre criminosos digitais. Eu estou em grupos onde as pessoas já me forneceram várias coisas, reportagem investigativa. Aí vai sair o celular de um desses, aí eu estou no grupo de gamer, por exemplo, que se organiza, grupo de gente que vende dados na internet. Você consegue todos os documentos dessa gente entrando no grupo. Aí vai dizer que eu estou no grupo, vai dizer que eu sou parte do grupo, assim, sem saber? O que me assusta é falar sem saber. Pode ser mesmo que ele tivesse entrado no grupo porque ele acredita naquilo e que estivesse infiltrado ali na presidência para passar informação. Pode ser. Pode ser que ele estivesse fazendo a segurança do presidente Lula e tivesse entrado no grupo justamente por isso. Pode ser que ele faça a segurança do Lula, mas ideologicamente seja alinhado com aquele grupo. Pode ser um monte de coisa. O que é, eu não sei. E aí muita gente às vezes me pergunta, o que você acha? Eu não acho nada. Ou eu sei, ou eu não sei. E nesse caso eu não sei, Fabíola. Eu não sei.
Mas eu acho que você traz você levanta uma questão muito interessante, né? São os novos tempos que a gente vive, Coach. Isso é muito curioso, né? Por exemplo, a gente ainda está sobre o PL lá da fake news, que na verdade não é de fake news, mas a gente entender essa nossa vida digital. É muito maluco isso, porque assim, dentro dos nossos grupos, e quantos grupos a gente segue, correm coisas. Lá tem grupo que eu não abro há séculos aqui, ó. Eu tenho um grupo de um curso que eu fiz, XYZ, outro grupo da família não sei o quê, outro grupo de uma viagem que fiz não sei o quê. E dentro desses grupos vão caindo coisas, né? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é alguém que está cuidando da segurança da presidência da República. Outra coisa é a investigação que envolve a participação de militares da ativa numa invasão à sede dos três poderes. Então, assim, às vezes fica tudo meio dentro dessa mistura, só que as coisas têm que ser separadas um pouco também, né, Coach? Perfeito, Fabiola. Aliás, você falou antes aí na escalada do programa que o comandante do Exército A gente agora vai está tocar querendo. a gente tem a fala dele, a gente vai tocar Não, isso. mas tem a ver com isso que você está falando agora, porque é o seguinte, a Madeleine deu um exemplo dela, né, de entrar em grupos aí de golpistas e tal para fazer matéria, né, para investigar. Então, você também falou que você tem grupos aí que você não sabe. Acontece que vocês são jornalistas, todo mundo conhece vocês como jornalistas. E esse rapaz que foi demitido é militar, agente de segurança do presidente da República. Ele tem que ser investigado antes de começar o trabalho dele. No tempo que eu trabalhei no Sim. governo, em 2003, 2004, ninguém entrava no governo sem ser investigado. Sabe? Virou uma bagunça agora. Sabe? O GSI, que deveria também cuidar disso, e a Casa Civil, o GSI é um esculacho que foi montado pelo Augusto Helena e continua lá. Eu até gostaria de saber quantos já foram mandados embora da equipe do Helena. É ele que botou todo mundo lá, inclusive esse que agora foi demitido. Bom, Sabe? vamos até falar. Hoje eu É isso que o coach traz, Fabiola, é muito importante, porque assim, o coach trabalhou na presidência, eu trabalhei no Supremo. Para você assumir um cargo lá, eles reviravam a vida da gente do avesso. Então, cada vez que aparece assim, uma surpresa com um cara que está de março a praticamente setembro lá, eu falo, Jesus amado, não é possível haver uma surpresa com alguém que está trabalhando na presidência, além do mais, a segurança do presidente. Não Isso. interessa qual é a surpresa que ocorra. Não interessa qual é a surpresa. Não pode haver surpresa. Não pode. O trabalho deles é garantir que aquilo seja escrutinado antes. Então, isso também. Eu não entendi a surpresa, porque, tipo, eles não sabiam ainda. Eu não compreendi. Agora, eu também não compreendi qual é a participação dele. E eu tenho medo desse precedente do julgamento tão aberto assim, sabe? Do tipo, você está no grupo, você já é. Enfim, eu tenho medo que vire moda, sabe? Porque sempre sobra para nós da imprensa essas coisas, né? Sempre sobra para gente. E tem. Começa no poderoso, para ele não dar nada, aí quando chega o precedente na gente, a gente se ferra, né?